Continuando aí, pessoal, o nosso delito do artigo 147, ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, certo? Somente se procede mediante representação. Ou seja, aqui no parágrafo único já está dizendo o tipo de ação penal. Ou seja, você vai ter uma ação penal pública condicionada à representação, que é quando a vítima ela representa formalmente ao Ministério Público, né, a vontade de processar o agente criminoso por aquele fato, tá bom? Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico. Bom, você aqui já viu que é um crime de forma livre, ou seja, qualquer outro meio simbólico, né? A ameaça, ou seja, ameaçar alguém, né? Se você pudesse resumir, o tipo seria ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto, né? Então seria isso. Aqui o tipo ele só dá uma explicação do meio, né, que você pode utilizar. Certo? O bem jurídico tutelado aqui é a liberdade pessoal, física e psíquica e a autodeterminação, né? Mesmo bem jurídico tutelado no artigo anterior. O sujeito ativo, né? No caso também é o crime comum, então não demanda qualquer especialidade aí ou qualquer condição pessoal ou profissional do agente, ou seja, qualquer um pode ser sujeito ativo, certo? O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa na mesma maneira, desde que tenha a capacidade de autodeterminação e tal, certo? Nesse caso aqui, gente, a pessoa deve ser certa. No caso aqui, você não faz uma ameaça genérica. Quando você constrange, aliás, desculpa, quando você ameaça alguém, essa ameaça ela tem que ser direcionada àquela pessoa de forma direta ou de forma indireta. Você tem um alvo, certo? Você não faz uma ameaça genérica. O tipo penal ele vai proteger esse tipo de malferimento aí, certo? E a observação número 2. Caso a gente seja funcionário público no exercício das suas funções, faz-se necessário, em razão do princípio da especificidade, né, que a gente viu que a lei específica, quanto mais específica, mais ela se aplica, né, de verificar, no caso, se há a incidência do abuso de autoridade, certo? Gente, lembrando, essa lei do abuso de autoridade, eu recomendo o estudo dela, certo? Lei 13.869, de 2019, que revogou a lei anterior do abuso de autoridade de 1965. Então, aquela lei não está mais válida, certo, gente? Desde 2019, a lei do abuso de autoridade é essa aí, 13.869. Então, quem está com código antigo, antes de 2019 e tal, muito cuidado com isso aí, né? Utilize essa referência aí na nota de aula, tá certo? Para não ter nenhum tipo de problema. Tipo objetivo. A conduta típica, gente, consiste em quê? Ameaçar, intimidar, anunciar a provocação de um mal injusto e grave. Bom, todo mundo sabe o que é ameaçar, mas vamos colocar aqui em palavras o que seria, né? Intimidar, causar medo em alguém através de mal injusto e grave. Ameaçar é causar medo, intimidar, né? Mal injusto é aquele mal que a vítima não é obrigada a suportar, né? É o peso maior do que ela pode suportar, no caso. E o mal grave é o capaz de intimar, né, a vítima. Nesse caso aqui, a própria redação, né, a própria redação do tipo, né, faz o que você pense que o mal prometido ele deve ser grave, né? Portanto, se refere à promessa de dano a bem jurídico relevante para a vítima. Por exemplo, a ameaça de morte, a ameaça de segurar o rosto, dizer que vai colocar fogo. Esses sim são tipos de ameaça válidos para fins de configuração do artigo 147. Mas se você faz uma ameaça que não seja grave, ou uma ameaça genérica, uma abstrata, roga praga, isso é fato atípico, tá, gente? A ameaça tem que ser grave, capaz de mexer ali
com a vítima, certo? Não é necessário que a vítima sinta medo, certo? Mas a ameaça ela tem que ser é, um mal prometido grave, certo? Tá bom? Como a gente viu, a ameaça é um crime de forma livre, né? Então ela pode ser de qualquer forma, né? Seja o meio palavra, escrito, gesto ou símbolo. Ela pode ser classificada como direta e indireta e explícita e implícita. A direta é quando você ameaça aquela pessoa, A ameaça B, A ameaça que vai causar um mal em B. E a indireta é quando eu ameaço a vítima usando como foco, por exemplo, um filho, um familiar, né? Se você não fizer isso, eu vou desfigurar a cara do seu filho, né? Enfim, essa seria uma ameaça indireta. O mal não vai se dar diretamente contra a vítima, mas contra alguém querido e tal. Mas não deixa de ser ameaça também, certo? Ameaça explícita, como já está dizendo, né? E a ameaça implícita vai muito pelo meio utilizado, né? É como se você dissesse assim, quem fez isso contra mim não comeu peru no Natal passado, né? Aquela coisa assim e tal. Eu vou te mostrar com quantos barcos você faz uma canoa. O cara fala só isso. Enfim, não é a implícita é isso, é o jogo de palavras ali que dá a entender aqui, né? Mas a explícita não. Eu falo, eu vou quebrar sua cara, eu vou lhe matar, eu vou lhe estuprar, enfim. Essa é a ameaça explícita, certo? Constranger. Constranger é. Bom, eu acho que aqui eu, sem querer, eu copiei do tópico passado. Então, isso aqui eu estou só repetindo aqui, essa parte aqui. Constranger, violência, grave ameaça do tipo anterior, tá, gente? Então, desconsidere, por favor. E foi pela pressa aí. Então, vocês só desconsiderem, por favor, essa parte tem constranger, violência e grave ameaça e essa observação, certo? E o exemplo também, isso aí é do tipo anterior, tá? Só explicando. É uma errata aí. Continuando com o elemento subjetivo, é o dolo, né, da ameaça. Consistente na intenção específica de amedrontar, de intimidar. É necessário que a ameaça ela tenha sido proferida em tom de seriedade, certo, gente? O tom jocoso, logicamente, ele não vai. Se você está na mesa de bar e está brincando e você solta, vou te pegar e tal, não sei o que, vou te dar uma porrada com amigos, aí pronto, você está na brincadeira. Agora, se esse mal prometido for legítimo mesmo, for a intenção específica do autor intimidar, amedrontar, aí você vai para uma ameaça, certo? E o delito se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça, certo? O mal não precisa se concretizar, tá, gente? É um crime formal, tá bom? Então não exige resultado, basta que você ameace, tá bom? E não há necessidade da vítima se sentir ameaçada. O medo não é, vamos dizer assim, um pressuposto para a configuração da ameaça, certo? Por exemplo, uma vez eu vi um exemplo, até um colega advogado, criminalista também, trouxe esse exemplo, né? A gente conversando e tal, e ele veio com essa dúvida, né? Rapaz, um cliente meu, né? Que o cara passado na casca do alho, como se diz, um cara inclusive fazia parte do jogo do bicho lá em São Paulo, veio aqui pro Brasil, para Fortaleza e tal, e fez, não tá mais nesse negócio de jogo do bicho, tá trabalhando com outra coisa e tal, totalmente ilícita e tudo mais, e arranjou um sócio estrangeiro, chinês e tal. E aí o chinês prometeu um negócio e tal, e quando ele foi ver era outro. E o meu cliente desfez aquele negócio. E o chinês ficou possesso e tal. E
ameaçou o meu cliente, né? Disse que você não sabe o que você está falando, o que você está fazendo vai ter consequências graves, inclusive pessoais, não sei o que e tal. E aí eu tô com a dúvida, o cara perguntou, né? O meu amigo, meu colega advogado perguntou, rapaz, o cara é do jogo do bicho, o cara foi do jogo do bicho, o meu cliente. O cara acostumado com esse tipo de ameaça, né? Muito do meio. Ele precisa se sentir ameaçado para poder ser configurada a ameaça? Rapaz, na mesma hora eu disse, não precisa. Não precisa porque a configuração do tipo não pede o medo da vítima. Né? O medo da vítima não é um elemento do tipo penal, certo? Então pode muito bem não ser, não sentir com medo, mas assim, o que o tipo penal vai punir a conduta do autor no sentido dessa ameaça ela ser possível, né? Ela ser plausível, ela ser algo sério, né? O mal injusto seja sério, contrário ao direito, tá? Então, assim, independente do cara sentir medo ou não, é configurada a ameaça aí. E aí, no caso, esse meu colega fez a representação e tal e deu seguimento ao processo. Beleza? A ação penal pública condicionada à representação, como eu disse, tá? Sequestro e cárcere privado. Artigo 148 do Código Penal. O que é que esse artigo fala? Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena de reclusão de 2 a 5 anos. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Né? Aí você tem uma qualificadora, certo, gente? Não tem uma causa de aumento de pena, você tem uma qualificadora. Qualificadora do parágrafo 1º, inciso 1, é contra quem você está cometendo o crime, vai, no caso, qualificá-lo, certo? Inciso 2, crime praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Caso de saúde ou hospital, a gente está no meio, né? O meio que você utilizou qualifica o crime. 3. Se a privação de liberdade dura mais de 15 dias, também é o modo de execução. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos, então é contra quem? É a qualidade da vítima que vai qualificar. Se o crime é praticado com fins libidinosos, também é o meio, o modo e também o fim. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima em razão de mostrar sua qualquer natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena reclusão de 2 a 8 anos. Também é uma modalidade qualificada, certo? Então, nesse caso aí, gente, qual é o bem jurídico tutelado? A liberdade de locomoção das pessoas, o direito de ir e vir, né? O nome já está dizendo, sequestro ou cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade, logo, o bem jurídico tutelado é a liberdade de locomoção das pessoas, é o direito de ir e vir, né? Atenção, gente, muita atenção nessa observação, certo? Nós vimos durante as últimas aulas a questão do consentimento, né? E nos crimes contra a honra existem hipóteses que o consentimento é válido, né? No caso aqui também, como a liberdade é um bem disponível, o consentimento ele exclui o crime, tá, gente? Lembrando que para que o consentimento seja válido, você tem que obedecer os requisitos, né? Ser pessoa capaz de dar aquele consentimento, o consentimento ser prévio, né, ao início dos atos executórios, e a disponibilidade daquele bem jurídico, certo? Então, você conseguindo enquadrar esses 3 requisitos aí, você tem a possibilidade do consentimento como o quê? Um excludente de ilicitude supralegal, como a gente vem estudando, tá bom? Sujeito ativo é um crime comum, certo? Então, qualquer sujeito pode cometer. Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa também, tá? Tipo objetivo, vamos ver alguns conceitos, que seja privar. O que é privar?
Tolher a liberdade, retirar a liberdade, privar, você retirar. Sequestro é o gênero, né, a restrição da liberdade locomotora, mas a vítima não fica confinada. Né? Você pode muito bem sequestrar a pessoa e mantê-la numa chácara, né, com aqueles limites estabelecidos, ela não pode sair. Mas você também pode confinar ela, né, um espaço restrito de locomoção ali, por exemplo, um quarto. A conduta típica deve ser privar alguém de sua liberdade, né? Essa privação pode se dar por qualquer meio, violência, grave ameaça, sonífero e tal. E o crime deve ser cometido mediante deslocamento, né, levando-se a vítima até determinado local, um cativeiro, por exemplo, né? Enfim, também pode ser cometido por omissão. Isso é muito interessante esse exemplo. Por exemplo, você tem um médico, o médico sabe das condições de saúde do seu paciente e sabe que ele está totalmente apto a ganhar alta. E aí o médico também sabe que se ele mantiver aquele paciente ali, ele vai levantar, no caso, as despesas hospitalares, ele vai ganhar. Então, ele se omite de dar alta para poder continuar prendendo o paciente no hospital sem necessidade, né, por omissão. Ele não prende por ação dele, mas ele prende por omissão, porque deixa de dar alta quando já era o caso. Então, nesse caso também você tem o crime de cárcere privado, certo? Sequestro, cárcere privado. Elemento subjetivo é o dolo, tá, gente? Não existe nenhuma intenção específica no caso. A consumação, o delito se consuma quando a vítima for privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante. E quando é esse tempo juridicamente relevante? Aí você vai ver do caso a caso. Lógico que o tempo juridicamente relevante não é 1 ou 2 minutos, mas são pelo menos dias, né? Mais que algumas horas, né? E tudo mais. E uma observação muito importante aqui, gente, é que se trata de um crime permanente, ou seja, os seus efeitos eles se prolongam com o tempo, né? Ou seja, a liberdade da vítima ela não é afetada só, por exemplo, no ato de furtar ou no ato de sofrer uma lesão, mas o bem jurídico da vítima ele é constantemente violado, certo? Em razão disso, gente, é muito interessante entender que a prescrição só começa a correr a partir da data que cessa a execução do crime, certo? Por conta de ser um crime permanente, nos termos do artigo 111, parágrafo inciso 3 do Código Penal. Importante também a incidência da súmula 711 do STF, né? Ou seja, no caso de crime permanente, durante a execução, né, durante a permanência do crime, se surge uma lei mais grave, essa lei mais grave ela vai ser aplicada, tá certo? A tentativa ela é possível, plenamente possível, no caso, se o agente inicia os atos de execução e a vítima foge, por exemplo, né, por uma entrada de ar, por uma tubulação, por uma janela ou porta dos fundos, que seja. Então a vítima encontrou uma saída ali, independentemente da vontade do agente criminoso, e conseguiu debelar-se, né, daquela ação. A ação penal ela é pública incondicionada, certo? Modalidades qualificadas. A gente viu quando a vítima é acidente de acidente cônjuge. Lembrando, gente, que quando na análise da pena, né, o juiz, na segunda fase da pena, na análise das agravantes, das atenuantes também, o juiz tem que verificar se aquela circunstância ela não é uma qualificadora ou uma causa de aumento de pena. Assim, ela não vai poder aplicar também a agravante, se caso já seja, porque aí você vai estar incidindo no bis in idem. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque tem como agravante, né, agravante genérica lá do artigo 61, o fato da vítima ser ascendente, descendente e tal. Nesse caso aqui, no cárcere privado, já é uma qualificadora, então você não precisa aplicar na segunda fase da pena, você não pode aplicar essa agravante também, genérica, certo? Você vai aplicar só a qualificadora, não pode ter o bis in idem. Inciso 2, se o crime é praticado mediante internação, né, da vítima em hospital, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, se o crime é praticado contra menor de 18, se o crime é praticado com fins libidinosos. E se resulta grave
sofrimento físico ou moral. Tá bom? Então nós vimos aí o sequestro do cárcere privado também.